O PL, o partido do Bolsonaro, simplesmente ferrou com o ex-presidente. Porque eu não sei se vocês repararam, mas não havia nenhum governador bolsonarista que não do PL no ato do Rio de Janeiro. O ato que foi um fiasco. Tarcísio, Zema e Caiado não foram. E por quê? Porque o PL errou, quis usar o movimento do Bolsonaro para fazer um comício disfarçado. E isso esvaziou os governadores de outros partidos, mostrando que o Bolsonaro não tem apoio político. Então o evento foi um fiasco de público, foi um fracasso para tentar intimidar os ministros do STF e foi também uma tragédia política, porque Bolsonaro se mostrou isolado. Ou seja, foi um verdadeiro desastre o que aconteceu no Rio de Janeiro. Mas eu quero que você coloque nos comentários. O não comparecimento dos governadores bolsonaristas enfraquece Bolsonaro, o evento foi um fiasco, o PL errou ao transformar em um comício? Se você concorda com o evento e curtiu o flop do evento ter sido um fiasco, deixa o like e se inscreva no canal. O Bolsonaro e o PL, eles fizeram o evento do Rio de Janeiro, que nós já falamos que foi um grande fracasso, e falamos que esse evento seria um evento arriscado. Eles transformaram aquilo tudo num grande comício disfarçado. Chamaram a população para ir até Copacabana, porque Bolsonaro e Silas Malafaia iam fazer discursos a respeito da liberdade de expressão, a respeito de Elon Musk, mas no fim das contas foi um comício disfarçado. E nós falamos 1 ou 2 dias antes do evento que se o evento fosse ou descambasse para um comício, seria um erro e um enfraquecimento político para Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro ficaria colocado em segundo plano no próprio evento dele. E ele, mesmo sendo a grande estrela, perderia presença, porque ele teria que ceder espaço para outros candidatos do PL. E foi exatamente isso que aconteceu. Nós não tivemos tantos discursos como era esperado por causa do sol escaldante. Algumas pessoas começaram a se sentir mal, então a organização resolveu encurtar, tanto que o Flávio Bolsonaro não discursou. Mas foi um comício e não um evento para o Bolsonaro. E ao transformar o evento num comício, vários governadores importantes que não são do PL não compareceram. Caso de Romeu Zema, caso de Tarcísio de Freitas e também o Ronaldo Caiado. Zema, Tarcísio e Caiado não são do PL. O Zema pode até entrar no PL, ele é do Novo, mas ele ainda é do Novo. O Tarcísio de Freitas é do Republicanos, é especulado que ele vá para o PL, mas ainda não é. E o Ronaldo Caiado é do União Brasil, governador de Goiás. É especulado que ele também pode ir para o PL? Sim, mas no momento ele não é do PL. E eles deram umas desculpas super esfarrapadas. O Ronaldo Caiado, que quer ser candidato a presidente em 2026, disse que já foi em São Paulo. Não, eu já fui em São Paulo, foi no primeiro evento, e agora eles que toquem as bandeiras deles, não faz sentido eu ir para Minas, depois ir para Goiás, já estivemos em São Paulo. Balela, falso. Caiado, Zema e Tarcísio não foram porque aquilo virou um comício do PL. E não faz sentido alguém do Republicanos, do Novo, do União Brasil comparecer. E isso se revela um grande erro do PL. Por quê? Porque eles esvaziaram o evento em termos políticos. O Ronaldo Caiado quer ser o candidato do bolsonarismo em 2026? Quer. Então ele precisa estar junto com o Bolsonaro em todos os momentos. Toda vez que ele tiver a oportunidade de aparecer com o Bolsonaro, beleza, ele sai, ele vai. Só que, tudo bem que o Bolsonaro já percebeu que o Caiado tem feito isso, tem escanteado o Bolsonaro, considerando como sendo uma carta fora do baralho, o Bolsonaro ficou fulo da vida. Ótimo, beleza, o Bolsonaro sabe disso, mas o Bolsonaro precisa do apoio do Caiado. O Bolsonaro engole o Caiado porque quanto mais políticos fora do PL estiverem junto com ele, mais força o Bolsonaro tem, porque ele mostra que não é uma questão partidária do PL, é uma questão suprapartidária, é uma questão de toda a direita está comigo. Você, Alexandre de Moraes, vai querer me prender? Você não pode me prender. Olha só, tem gente aqui que não é do PL, não teria interesse nenhum. Mas mesmo Caiado, Tarcísio e o Zema querendo os votos de Bolsonaro, seria muito amadorismo eles estarem presentes num comício do PL, por isso que eles não foram. E aí houve todo um abandono, um esvaziamento que prejudica Bolsonaro em termos políticos. E esse movimento do PL em transformar o evento de Bolsonaro em um comício mostra um claro abandono. O partido abandonou o Bolsonaro mesmo, pessoal. Eles vão usar Bolsonaro para puxar votos e só. Não há uma preocupação com o Bolsonaro. Nenhuma. O PL tem esses objetivos e se o Bolsonaro não servir mais para os objetivos do PL, ele vai ser descartado.
O PL tem seus objetivos agora com a campanha municipal, os objetivos estão ficando cada vez mais modestos, começaram com 1.800 prefeituras, depois foi 1.500, 1.200, agora chegou em 1.000. Bolsonaro e Valdemar Costa Neto têm uma disputa sim dentro do PL. Isso já vem há muito tempo. O Bolsonaro e os filhos não confiam no Valdemar Costa Neto, mas o Costa Neto é quem garante algum tipo de rendimento para o Bolsonaro. Ah, mas o Bolsonaro ganhou milhões com o Pix que ele recebeu. Mas pagar advogado presidencial é caro. Muito caro. E mesmo 17 milhões pode não ser suficiente. E ele ganhou isso casado com Michele. Então metade daquilo é para Michele. Existem outras questões matrimoniais contratuais aí. E o Bolsonaro quer escolher alguns candidatos a prefeito, o Valdemar Costa Neto quer escolher outros. Se ele não atingir os objetivos do PL, ele vai ser descartado, todo mundo sabe disso. A campanha do Bolsonaro, ou melhor, a defesa do Bolsonaro, vai ser usada como peça de campanha. E por quê? Porque nós sabemos, e o PL também percebeu, que nada une mais o bolsonarismo do que os ataques ao STF, ao Alexandre de Moraes personificado. Só que eles não podem atacar o STF mais. Porém, se a defesa de Bolsonaro for usada, aí eles podem atacar. Eles podem falar que o STF está cerceando a liberdade de expressão, usar o Elon Musk para falar isso também. Então eles precisam do Bolsonaro para usá-lo como um ataque ao STF para engajar a base bolsonarista, como o Silas Malafaia mostrou, porque o discurso que mais empolgou os bolsonaristas presentes em Copacabana foi o discurso do Silas Malafaia. Ponto. Então eles vão usar o Bolsonaro. Porém, aí a campanha do PL também entrou em alerta, e o Bolsonaro também deve ter entrado em alerta, pelo fato de ser o seguinte: o evento foi no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é o reduto do Bolsonaro. Bolsonaro nasceu em São Paulo, em Eldorado Paulista. Cresceu em Eldorado Paulista, nasceu em Glicério, tem lá uma confusão a respeito do local do nascimento do Bolsonaro. Mas toda a trajetória política foi no Rio de Janeiro. E no seu reduto de votação, nem 40 mil pessoas. E esse não foi o primeiro fiasco do Bolsonaro no Rio de Janeiro. Porque há um mês e meio teve um evento na quadra da Mocidade para o lançamento da candidatura do Ramagem vazio. Bolsonaro passou por cidades do interior do Rio de Janeiro vazio também. E essa cidade ela é importante porque Bolsonaro escolheu a dedo o candidato para disputar a prefeitura, que no caso é o Alexandre Ramagem. Uma derrota de Ramagem é uma derrota pessoal de Bolsonaro. E talvez Ramagem nem vá ao segundo turno. Porque ele está empatado com o Tarcísio Mota do PSOL. Bem atrás do Eduardo Paes. Se Ramagem não for nem para o segundo turno, acabou, já era para o Bolsonaro. E o Bolsonaro, ao invés de ajudar a candidatura do Ramagem, mobiliza a sua base de apoio para salvarem o Chiquinho Brazão da prisão. Saiu uma pesquisa mostrando que a maior parte da população do Rio de Janeiro concorda com a prisão do Chiquinho Brazão. Então o Bolsonaro, tonto, se mobilizou, provocou um desgaste político que vai ser usado pelo Tarcísio Mota, que é do PSOL, partido da Marielle, contra o Ramagem. Isso é óbvio. Não sei o que passa na cabeça do Bolsonaro. Deve passar chifre. Porque a Michele aparece às vésperas do evento dando beijocas no pescoço do maquiador. Pô. Depois dorme no mesmo hotel do Valdemar Costa Neto, com quem a esposa do Costa Neto falou que Michele tinha um caso no passado. Isso é muito estranho. Muito estranho. Muito estranho.